Alô, amigos do canal AgroRussas, de volta, trazendo para vocês mais uma nova apresentação, uma nova videoaula. Dessa vez agora, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né? É muito comum aqui na nossa região e entre os produtores, a gente perceber que existe praticamente em todos eles um déficit de forragem para os animais ao longo desse período do ano, né? Ou seja, não existe uma programação, um estudo mais específico, qual é a necessidade de volumoso para os animais ao longo do ano. E aí, nesse período do ano agora, setembro, outubro, novembro, ou seja, ocorre uma redução, né, drástica digamos, na produção das forragens. Então, de forma que existe um déficit de forragem de forma quase que geral. É muito comum o pessoal aqui na região ficar comprando volumosos. E eu tenho visto aqui com muita frequência o pessoal comprar silagem de milho a 60 centavos. E aí eu pensei de fazer algum estudo dessa relação, né, 1 kg de silagem de 60 centavos, até que ponto isso é viável, ou seja, será que existe outra forma que o produtor pode, digamos, ter outro mecanismo de alimentação que tenda a diminuir a quantidade dessa silagem que é dado, que é no caso fornecido aos animais? Então, partindo desse princípio, desse déficit de forragem, partindo do princípio da grande quantidade de produtores comprando forragem, silagem a 60 centavos 1 quilo, a gente bolou aqui um estudo, uma apresentação, onde a gente vai fazer algumas considerações, e aí, ao longo da apresentação, a gente vai fazendo algumas conclusões, e lá na frente vai fazer fechar essas conclusões, e entender, né, o que é que a gente pode fazer para poder amenizar essa situação. Bom, vamos lá. Os alimentos que nós oferecemos aos ruminantes, aos bovinos, nós dividimos em duas categorias: os volumosos e os alimentos concentrados. Seja volumoso ou seja concentrado, esses alimentos são formados por dois grupos de substâncias básicas. Primeiro, que nós chamamos de umidade, e segundo, nós chamamos de matéria seca. A umidade é nada mais, nada menos que o percentual de água presente nos alimentos. E a matéria seca é o percentual dos compostos orgânicos e inorgânicos. É o que fica no alimento após a retirada de água. Ok? Então, nós chamamos de matéria seca. Você pega um alimento, desidrata ele numa estufa específica para isso, e aí o que sai de água, o que fica é a matéria seca. De forma que o percentual de umidade mais o percentual da matéria seca é 50%. Ou seja, se a umidade dá 20, a matéria seca dá 80. Se a umidade dá 40, a matéria seca dá 60. A soma dos dois vai dar 100%. Vamos lá. Com relação à umidade. Bom, a variação dos volumosos. Vamos aqui ver primeiramente a questão do volumoso. A variação dos percentuais de umidade e matéria seca nos alimentos volumosos são bastante variáveis. Ou seja, você pode pegar, por exemplo, uma silagem de milho com 28% de proteína, 28% de matéria seca, 30%, 32%, 34%, 36%. Os capins, você pode pegar um capim, por exemplo, você pode pegar um tanzânio, você pode pegar um curumim, um capiaçu, entendeu? Com 28% de matéria seca, com 25%, com 27%. Então, isso aí vai depender muito da condição, da idade de corte, da forma que essas culturas são manejadas. De forma que os volumosos têm essa característica de ter uma variação da umidade bem maior do que os alimentos concentrados. Vamos pegar como exemplo a silagem de milho. 100 kg de silagem de milho. Nós temos o teor de matéria seca 32% e o teor de umidade 68%.
que é a soma da umidade com matéria seca, dá 100%, entendeu? Ora, se o teor de umidade da matéria seca, se o teor de umidade da silagem de milho é 68%, isso quer dizer o quê? Que na compra de 100 kg de silagem, você está comprando 68 kg de água. Guarde essa informação, que lá na frente vai ser importante. Ou seja, em cada 100 kg de silagem, você está comprando 68 kg de água. Isso é se a matéria seca da silagem for 32%. Todos os nutrientes, sejam os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os minerais, estão contidos na matéria seca dos alimentos. A água não tem nada de vitamina, de proteína. A perda de água deixa a matéria seca. É na matéria seca que se encontra todos os nutrientes dos alimentos, ok? Vamos lá. Por sua vez, os concentrados. Já a variação dos percentuais de umidade e matéria seca dos alimentos concentrados é bem menor do que os volumosos. Vamos pegar, por exemplo, um concentrado, milho, soja, torta de algodão, torta de resíduo. Vamos pegar, por exemplo, uma ração, um concentrado para bovinos. Normalmente, o teor de matéria seca é 90%. Variação muito pequena, 2%, 3%. Já nos volumosos, variação de 10%, 15% acontece com muita frequência. E o teor de umidade, 10%, entendeu? Então, na compra de 100 kg de concentrado, você compra somente 100 kg, 10 kg de água. Já que a água aqui representa somente 10%. Ok? Vamos lá para a gente manter esse entendimento. Bom, a avaliação de preço de alimento para bovinos deve ser avaliado por dois aspectos. Sempre quando a gente vai tentar comprar alguma matéria-prima para fornecer ração aos animais, nós temos que avaliar, primeiramente, qual é o custo da matéria seca. Entendeu? Segundo ponto, quais os níveis nutricionais existentes na matéria seca que você está comprando. Vamos pegar, por exemplo, a silagem de milho. Entendeu? Aqui eu peguei 6 alimentos, onde aqui nós temos a quantidade em matéria natural, o percentual de matéria seca, o total de matéria seca, preço do quilo da matéria natural, o valor total e aqui o custo em matéria seca. Vamos lá. Silagem de milho, 100 kg de silagem de milho, percentual de matéria seca, 32%. Logo, em 100 kg de silagem de milho, eu tenho 32 kg de matéria seca. Silagem de milho a 60 centavos. O valor total, 100 vezes 6, 60 centavos, dá 60 reais. 60 reais dividido por 32 quilos, que é a matéria seca. Então, 1 quilo de matéria seca da silagem de milho custa R$ 1,88. Preste atenção. 1 quilo de silagem de milho custa 60 centavos. Mas 1 quilo da matéria seca da silagem de milho custa R$ 1,88. Então, o preço da matéria-prima deve ser calculado sempre em cima da matéria seca. Um exemplo, cevada e mandioca, 2 produtos cuja umidade é muito alta. Vamos pegar a cevada. A cevada, meu raciocínio, matéria seca 20%, total em 100 quilos, 20 quilos. O custo da cevada, que o preço que eu peguei aqui, 30 centavos. 100 quilos de cevadas custa 30 reais. 30 reais dividido por 20 dá R$ 1,50. Ou seja, você compra 1 quilo de cevada por 30 centavos, mas 1 quilo da matéria seca da cevada custa R$ 1,50. A mandioca, outro exemplo, 100 kg de mandioca, a matéria seca em torno de 32%, varia de 30 a 40, eu botei em torno de 32. Matéria seca total 32 kg, o custo da mandioca aqui na nossa região hoje, 60 centavos, 100 kg de mandioca a 60 centavos, 60 reais. 60 reais dividido por 32, R$ 1,87. Então veja, nossa região aqui,
Enquanto o milho aqui, ó, o milho está custando R$ 1,25 a matéria seca e a mandioca está custando R$ 1,87, então não faz nem sentido se pensar em dar mandioca para vaca de leite agora na nossa região, entendeu? Até porque de preço a preço de matéria seca, vou mostrar lá na frente, é melhor você optar pelo milho. A soja, né? Mesmo exemplo, 100 kg de soja, a matéria seca 89%, ou 89 kg de matéria seca. O preço da soja aqui 3,10, 100 kg de soja 3,10, 3,10, 3,10 dividido por 89, 3,40, 3,48. E aqui eu peguei como exemplo um concentrado, com 20% de proteína e 80% de NDT. O custo da matéria seca, R$ 2,13. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai pensar em oferecer algum alimento para vaca de leite, é a gente se basear qual é o custo da matéria seca. Veja aí, quando você compara a cevada, dá uma diferença grande, né? Você sai de 30 centavos a matéria natural e vai para R$ 1,50 a matéria seca. É lá na matéria seca que está os nutrientes. A mandioca, você compra mandioca a 60 centavos o quilo. Mas a matéria seca da mandioca vai para R$ 1,87. Enquanto o milho aqui na nossa região, só calcular aqui, 66 dividido por 60. Enquanto o milho aqui custa R$ 1,10, né, no caso, o quilo, ou seja, a matéria seca do milho sai a R$ 1,25. Tá ok? Então, primeira coisa, avalia-se o custo da matéria seca. Depois se vai avaliar os níveis nutricionais que estão presentes na matéria seca. Eu peguei aqui como exemplo, por exemplo, só para a gente entender, o milho e a mandioca. Suponhamos assim a situação. Nós temos aqui o milho com R$ 1,25 o custo da matéria seca e a mandioca com R$ 1,15 o custo da matéria seca. O milho mais caro aqui, 10 centavos, no caso. Mas aí vem a segunda parte. Se você for avaliar pelo preço, a mandioca é mais interessante. Mas vamos analisar o nível nutricional dos alimentos da matéria seca. Veja a proteína. Enquanto a proteína do milho é em torno de 8%, a proteína da mandioca é 1,5%. O NDT do milho é 86%. O NDT da mandioca é 75%, ou seja, o teor energético propriamente dito. O extrato etéreo, que é o teor de gordura, no milho, 4%, na mandioca, 0,5%. Já a digestibilidade do milho, 1 cruz. A digestibilidade da mandioca, 3 cruzes. A digestibilidade do amido da mandioca é melhor do que a digestibilidade do milho, do amido do milho. Digere mais rápido no rumen. A questão de manejo, o milho é mais fácil de se manejar do que a mandioca. Então, essas variáveis também devem ser levadas em conta. Primeiro, o custo da matéria seca e segundo, os outros níveis nutricionais, né, presentes na matéria seca. Eu peguei aqui como exemplo só o milho com a mandioca, mas lembrando que sempre deve trabalhar em termos de matéria seca. Vamos continuar. Acompanhe aqui esse raciocínio. Vamos pegar uma unidade animal, que eu considerei uma vaca de 500 quilos de peso vivo. Bom, o consumo de matéria seca desse animal é em torno de 2,5% do peso vivo. Logo, o consumo total de matéria seca vai ser 500 vezes 2,5%. Vai ser 12,5 quilos de matéria seca, ok? Bom, o consumo mínimo de FDN, de origem de volumoso na matéria seca, é em torno de 25 a 30% da matéria seca total, ou seja, desses 12,5 quilos de matéria seca, eu tenho que oferecer no mínimo 25% dessa matéria seca de origem dos alimentos volumosos. No caso aqui, vai dar 25% de 12,5, vai dar 3 kg, 125 gramas. No caso de
de FDN, tá ok? 15 kg de silagem fornece 2 kg e 800 gramas de FDN de matéria seca. Ou seja, nós sabemos que os ruminantes, essa variação é o percentual de matéria seca de origem do concentrado e a matéria seca de origem do volumoso, ele pode variar numa escala de 20% até 80%, entendeu? Ou seja, à medida que você tem baixa produção, você tende a ter pouca matéria seca de concentrado e muita matéria seca de volumoso. À medida que a produção vai aumentando, 10 litros, 15 litros, 20 litros, 30 litros, vai se invertendo. Ou seja, a matéria seca de origem do concentrado vai aumentando e a matéria seca de origem dos volumosos vai diminuindo. De modo que você pode variar isso aí em torno de 25% entre 25% e 20% concentrado, né, de matéria seca, e até 80% volumoso. Então, essa variação é dependente basicamente da capacidade de produção dos animais. Quanto mais leite se produz, maior o percentual de matéria seca de origem do concentrado. Então, só que os ruminantes, eles precisam de ter uma quantidade mínima de fibra na dieta para que não tenham os que nós chamamos de distúrbios metabólicos digestivos ou distúrbios digestivos, entendeu? Onde o mais comum nós chamamos a acidose, digamos, ruminal. É um dos mais comuns. Então, para que isso não aconteça, você tem que ter, no mínimo, quantidade de fibra na dieta. Essa quantidade é em torno de 25% do teor de matéria seca, do teor de matéria seca total, ok? Então, eu estou pegando esse dado para a gente entender o que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos pegar um exemplo, o fornecimento de 30 kg de silagem de milho, tá ok? Ó, 30 kg de silagem de milho fornece 672 gramas de proteína, 5 kg, 664 gramas de NDT, isso a um custo de 60 centavos, tendo um total de R$18, ok? Tudo bem, eu estou só para a gente entender o raciocínio que vem pela frente. 30 kg de silagem de milho, 30 kg de silagem de milho fornece 5 kg de NDT, 5,76 kg de NDT. Se você dividir isso por 2, vai dar justamente 2,8 kg. Digamos que seria a quantidade mínima de FDN, entendeu? Que eu teria que oferecer essa vaca. Traduzindo isso para forma mais comum, essa vaca teria que comer no mínimo 15%, 15 quilos, entendeu? 15 quilos de volumoso de silagem de milho para ela não ter os distúrbios metabólicos. Então, vamos ver qual seria os níveis nutricionais em 15 quilos de silagem de milho. Vamos lá. Bom, transformando o custo de 15 kg de silagem de milho, que custa 9 centavos, em concentrado. Foi o que eu fiz aqui nessa tabela. Eu coloquei 15 quilos, tá vendo, ó, de silagem de milho. Vamos lá. Ó, há um custo de 60 centavos, dá um total de R$9. Ou seja, com R$9 de silagem de milho, nós temos 333 gramas de proteína e temos 283 gramas de NDT, ok? Bom, foi o que eu fiz agora. Como normalmente a gente tem um hábito de dar 30 kg de silagem para uma vaca. Vamos supor se eu resolver trocar 15 kg de silagem por um concentrado que realmente, por concentrado em termos de equivalência, de custo. Estão entendendo, né? Ou seja, 15 kg de silagem, entendeu? Custa R$9. Lembrando que 15 kg de silagem é a quantidade mínima que eu preciso para manter o rumo funcionando de forma legal. Pronto. Então, esses outros 15 kg aqui, excedente,
a custo de R$ 9,00, fornece 333 gramas de proteína e 2,832 kg de NDT. Ora, foi o que eu fiz. Eu peguei aqui como exemplo o milho e a soja. Eu fiz a mistura aqui de milho com soja e aqui, ó, eu tenho o custo dessa mistura, tá bom? E aqui embaixo eu tenho a soma das proteínas e do NDT advindo desse milho e dessa soja. Então foi o que eu fiz. Eu incluí aqui, ó, 5 kg de milho, entendeu? E 1 kg de soja. Vamos lá. 5 kg de milho fornece 392 gramas de proteína, 3 kg 698 gramas de NDT a um custo de R$ 5,50, ok? Confere. Vamos lá, a soja, 1 kg de soja fornece 440 gramas de proteína, 739 gramas de NDT a um custo de R$ 13,10. Somando 5 kg de milho mais 1 kg de soja, 6 kg. Somando a proteína do milho com da soja, dá 832 gramas. Somando o NDT do milho e da soja, 4 kg 437 gramas. E isso, entendeu? A um custo de R$ 8,30. Ou seja, eu transformei um concentrado tendo como base o milho e a soja, tentando aproximar o máximo de R$ 9,00, seria 15 kg de silagem. Entendeu? Eu cheguei aqui a um custo de R$ 8,60, 40 centavos mais barato do que os 15 kg de silagem de milho. Esse concentrado é formado por 5 kg de milho e 1 kg de soja, ok? Vamos lá ver o resumo disso aí. Qual é o resumo? Silagem de milho e o concentrado, milho com a soja. Quantidade, silagem de milho, 15 kg e o concentrado, milho com a soja, 5 de milho mais 1 de soja, total 6 kg. O preço total, a silagem de milho a custo de R$ 9,00. E a fórmula milho com soja a custo de R$ 8,60. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção nesse ponto que é o mais importante. Olha a proteína bruta na silagem de milho, 333 gramas. Olha a proteína bruta no concentrado milho com soja, 832 gramas. Diferença de 496 gramas a mais na mistura milho e soja. Vamos ao NDT. 2,832 gramas do NDT de origem dos 15 kg da silagem de milho e os 6 kg do concentrado dá 4 kg 436 gramas de NDT. Um aumento de 4 kg 437 menos 2 kg 832, ou um aumento de 1 kg 605 gramas. Ora, veja que nós estamos falando de valores iguais em termos de custo, R$ 9,00 e R$ 8,60. E aqui nós estamos falando de 496 gramas a mais de proteína no concentrado e estamos falando de 1 kg 605 gramas a mais de NDT também no concentrado. Ora, só para efeito de avaliação, veja só, a proteína do concentrado, vamos lá, 496 gramas dividido por 87 gramas, já que já é conhecimento nosso, que fora a proteína de manutenção, a proteína para produzir 1 kg de leite é em torno de 87 gramas. Então, 496 dividido por 87
dá 5,7 kg de leite, ou seja, o excedente, entendeu? Da proteína na mistura milho mais concentrado, que foi substituído pela silagem de milho, dá para produzir 5 kg de leite a mais. E aqui nós estamos falando em excedente, né? Ó, a da silagem de milho já está aqui. Aqui é o da mistura milho com a soja. Eu vou pegar a diferença dessa aqui, ó. Então só essa diferença aqui, ó, já dá para 5,7 kg de leite. Vamos à energia. 1,605 kg dividido por 326, que a gente sabe que atendida a manutenção é a quantidade de energia em gramas que se precisa para produzir 1 kg de leite. Então, 1,605 kg dividido por 326 gramas vai dar 4,920 gramas, desculpa, é 7 quilos e 700 gramas. E aqui é 4,920 gramas de leite. Então, se nós pegar o valor por baixo, que seria a energia, então dá para produzir a mais 4 kg de leite, quase 5 kg de leite para a energia e um pouco mais para a proteína. Então, é justamente aqui onde eu queria chegar e voltar para aquela coisa que eu falei lá no começo, naquela questão que quando você compra 100 kg de silagem, você está comprando 68 quilos de água, entendeu? E o custo dessa água, quando você traduz isso em termos de nutrientes, vai acabar nesse quadro aqui, ó. Então, gente, a gente tem que começar a pensar agora, ter muito cuidado nesse período agora de escassez de alimento. Quem está no ato de comprar silagem, qual seria a alternativa? Fazer um trabalho onde você vai alimentar as vacas com a menor quantidade possível de silagem e você substituir o máximo que você puder de silagem por um concentrado, tá ok? Bom, esse exemplo que eu dei é somente um, entendeu? Você pode usar um concentrado com 20% de proteína, 80% de proteína, mas essa relação de 5 para 1 fica fácil. Veja só, como é que você faz concentrado? Nós falamos que não é 5 kg de milho e 1 kg de soja, entendeu? Então, você juntando 5 kg de milho com de soja, o total dá 6 kg. Pronto. Vamos formar o concentrado. Você pode formar 50 de milho e 10 de soja, total 60. Você pode fazer 100 de milho e 20 de soja, total 120. Veja que é só multiplicando por 10, né? Multiplicando por 10, multiplicando por 20, multiplicando por 30 e por 40. Fica a mesma proporção, entendeu? Então, tanto faz eu pegar 5 kg de milho e 1 kg de soja e oferecer 6 kg para uma vaca. Se eu misturar 200 kg de milho, misturar 40 kg de soja, pegar essa mistura total, que dá 240 kg, e eu tirar 6 kg de influência animal, eu estou fazendo a mesma coisa, tá bom? Então, essa é uma forma de você fazer um concentrado, onde você pode, digamos, a gente chama isso, desafiar as vacas, entendeu? Numa dieta de menor quantidade possível de volumoso. Ou seja, substituir uma parte do volumoso que você está comprando a 60 centavos, que é caro, transformar isso no concentrado na proporção de 5 para 1, como a gente viu aí, entendeu? É importante que se faça isso, entendeu? Agora, nós temos que ver 3 situações. Primeira delas, vá adaptando a flora ruminal de forma lentamente. Vamos supor que você forneça 30 kg de silagem e 2 kg de milho. Ora, você vai trocar 15 kg de silagem por 6 kg de concentrado. Você já dá 2. Então, 6 com 2 dá 8. Então, você vai oferecer 8 kg de concentrado a uma vaca. Como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer isso de forma paulatinamente, entendeu? Ou seja, se você vender 2, aí você aumenta para 12,5. 2, 3 dias, você aumenta para 3. Com 3, 4 dias, você aumenta para 4. Você vai aumentando de forma lentamente, entendeu? Segundo, forneça no máximo 3 kg de concentrado por cada alimentação. Entendeu?
E o ideal é dividir esse concentrado em 3 ou 4 refeições por dia. Vamos supor, se você souber que você vai ter que dar 7, 8 quilos de ração a uma vaca, você fornece isso de forma lentamente, forneça isso de forma de 3 ou 4 pequenas refeições, misturando concentrado com volumoso, com a silagem. É a melhor forma que tem e não tem problema, gente. Uma vaca ela pode tranquilo comer 6, 7, 8 quilos de concentrado, desde que ela seja adaptada de forma lentamente. Entendeu? Você pode ter uma vaca que não come concentrado, se você der 3, 4 quilos de ração a ela, você pode intoxicar uma vaca. Digamos, não é intoxicar, ou seja, você pode provocar nela digamos, uma indigestão pelo excesso de concentrado. Mas se você for adaptando devagarzinho, ela pode comer muito mais. Ó, tem vaca aí de leite aí que come uma vaca de exposição, come uma média de vaca que dá 60 kg de leite, ela come no mínimo aí 30 kg de ração por dia. Concentrado, né? Eu boto na média de 1 para 2, 25, 30 kg de ração por dia. Entendeu? Ou seja, então, a gente aproveitou essa oportunidade e fizemos esse trabalho, entendeu? Para a gente tomar conhecimento dessas informações. Ou seja, hoje, no meu entendimento, depois que eu fiz essa apresentação, eu comecei a estudar, porque eu sempre digo, a nossa meta aqui sempre é a gente vai vendo a dificuldade, as perguntas de vocês, e vai começando estudando, entendeu? Preparando algum conteúdo para explicar isso para vocês de uma forma mais objetiva para isso. Então, quem hoje está passando por déficit de forragem, está comprando silagem de milho a 60 centavos e está oferecendo 30 kg de silagem a uma vaca, com certeza, você faça o teste, que dando 15 kg de silagem nessa vaca e passando dando concentrado nessa fórmula aqui, entendeu? 5 para 1, você vai com certeza ter, ou você vai ter aumento da produção de leite, se a vaca estiver naquela fase que ela responde, ou se não, com certeza você vai ver os animais dar uma melhorada no estado corpóreo de forma rápida, né? Até porque você está oferecendo basicamente aí 5 kg de concentrado por dia, entendeu? Lembrando, 5 kg de concentrado, lembrando aqui, ó, 6 kg de concentrado ao custo de R$ 8,60, equivalente ao custo de 15 kg de silagem, tá ok? Ó, 15 kg de silagem a 60 centavos, dá R$ 9,00. 6 quilos na composição de milho e soja, dá R$ 8,30, né? No caso aqui, ó, o milho 5 vezes 1,10 dá 5,50, que é R$ 1,10 o quilo. A soja é 3,10. Então 5,50 com 3,10, 8,60. Então veja que aqui a gente consegue, com 6 kg de concentrado, oferecer muito mais proteína e muito mais energia do que em 15 kg de silagem. Lembrando que quando você compra silagem, 100 kg de silagem, você está comprando 68 kg de água. Então era isso que a gente queria trazer para vocês. A gente fez esse estudo, entendeu? Baseado nisso que eu estou observando, que é muito comum o pessoal nessa época comprando silagem, e pelo que eu estou vendo aqui, o preço que está rolando aí de silagem é 60 centavos. Então, quem tiver nessa situação, qualquer coisa, quiser falar comigo, pessoal tem meu contato, telefone, a gente pode dar um melhor esclarecimento para a gente fazer, desafiar nossas vacas, entendeu? Ou seja, vamos fazer uma dieta com menos volumoso possível e vamos aumentar a quantidade de concentrado para essas vacas, para ver se a gente, com certeza, melhora tanto a produção como também o estado corpóreo dos animais, isso praticamente ao mesmo custo, ok? Era isso, e obrigado pela atenção de todos e até a próxima.